E aí, meus amigos? Bom, estou gravando esse vídeo aqui para esclarecer, né, para aquelas pessoas que não assistiram a decisão do STF com relação ao afastamento, né, a liminar, pedido de liminar de afastamento do Renan, e também para quem não entendeu direito o mecanismo, o que levou a essa liminar, a decisão e até mesmo o julgamento depois em agravo regimental desta liminar. E também deixar registrada a questão, hoje eu fui surpreendido com uma notícia de barreiras em que um prefeito teria descumprido uma liminar também, e ele argumentou a desobediência de Renan Calheiros e que isso seria também aplicado a ele, né? Pois bem, após o impeachment da presidente Dilma, o cargo de vice ficou vago, né? O cargo de vice ficou vago. Então, se você olhar ali no artigo 80 da Constituição, em caso de, de vacância do cargo da presidência, são chamados nessa ordem o presidente da Câmara, do Senado ou do STF para estar assumindo, né? Acontece que existem alguns requisitos para que quem for suceder a presidência não pode, são alguns requisitos negativos que ele não pode estar respondendo. E um deles são estar respondendo por crime, né, comum. Bom, o Renan Calheiros foi denunciado pela prática de crime contra a administração pública, nos termos da denúncia 25, do inquérito 2593. E bom, e com o oferecimento da denúncia, ele passou a ser réu nesse processo, né, na ADPF 402. Então, ele, no caso de necessidade, não poderia estar assumindo a presidência da República. Então, o que o procurador fez? Pediu uma liminar para que afastasse o Renan Calheiros da presidência do STF, pois se houver necessidade de uma substituição, ele não estaria apto, né? Ou seja, se o presidente, se o atual presidente tiver de férias e vai assumir o presidente da Câmara, que se tiver de férias também, ou por qualquer outro motivo, doença, quem vai assumir seria o Senado. O próximo a suceder seria o presidente do Senado. Então, o fumo boniuris e o perigo in mora alegado pelo procurador foi isso, de que se houvesse necessidade ele não estaria apto a suceder. Bem, o Marco Aurélio, que recebeu o pedido, que foi o relator, ele concordou com a posição do procurador e determinou o afastamento do presidente do Senado, Renan. Então, quando o oficial de justiça foi comunicar, o Renan segurou a intimação para não receber, para dar tempo dele impetrar um agravo regimental para derrubar a liminar. E assim foi feito. Tanto que no outro dia houve, então, o plenário para decidir a questão da decisão do Renan Calheiros. Bom, agora, como foi derrubado, né, a liminar, o STF entendeu que seria desnecessário, né, a medida em relação ao afastamento dele da presidência, porém reconheceu a sucessão per saltum. O que é essa sucessão per saltum? Então, em caso de necessidade de ter que assumir como presidente, o Senado então não poderia assumir, no caso o presidente do Senado. Então ficaria a sucessão o presidente da Câmara, e aí pulava o presidente do Senado e já ia direto para o presidente do STF. Essa seria a medida a ser tomada. Pois bem, aqui, se foi certo ou se foi errado
a decisão deles não é a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo é apenas demonstrar qual foi o motivo do pedido de liminar para o afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, e não para discutir se é certo ou não, até porque a gente iria gastar aqui no mínimo uns 40, 50 minutos discutindo essa questão. Pois bem, então ele fez com que essa liminar não fosse cumprida por questão de mentir que não estava no local para não ser intimado da decisão. Com essa atitude dele, despertou aí uma comoção social de que ele estaria agredindo o STF, que ele estaria agredindo a justiça. Eu não discordo da posição e até concordo com isso. Só que não é o único no Brasil. Na verdade, nós estamos com o judiciário realmente acovardado, mas não é o STF, só o STF, é todos. Liminares no Brasil hoje têm a maior dificuldade de ser cumprido. Você pega os bancos, o juiz determina uma liminar para um banco devolver um carro, ele vende o carro e não devolve o carro. Então, assim, é importante que nós tomamos essa desobediência do Renan como exemplo, porém, começamos a raciocinar de uma forma geral. Porque essa é uma liminar. E lógico, com toda a sua delicadeza e complexidade do caso, que aí nós estamos falando de Senado e STF. Porém, no dia a dia, que aí a massa e em quantidade, estamos nos deparando com essa situação todo o tempo. Quem milita na advocacia entende o que eu estou falando. A dificuldade que tem de conseguir uma intimação numa liminar. Até mesmo uma intimação para efetuar um pagamento. Então, assim, foi feio o que o Renan fez, muito feio. Ele tinha todos os outros mecanismos para estar, sim, lutando pelo seu direito, né? Até porque se tratava de uma liminar que caberia recurso, como houve, né? Mas que não é o problema do Brasil, não é só essa liminar. Pelo contrário, tem uma enxurrada de decisões aí que não são cumpridas. E da mesma forma, né? As pessoas passam por cima de decisões e decisões judiciais, e você tem o judiciário que infelizmente tem sim acovardado diante dessas situações, não tomando as medidas necessárias. Então, é que isso fica registrado para que nós passamos a ser mais analítico, né? Nesses problemas que surgem de alta complexidade, que é no caso do STF e do Senado, mas que possamos também pensar que não é a única coisa que está acontecendo, né? Existe por trás disso daí decisões e liminares não sendo cumpridas por falta de coragem do judiciário. Então nós temos que começar a trabalhar esse assunto. Pois bem, essa questão do prefeito alegar isso foi só uma questão, esse prefeito de Barreiras foi só uma questão para trazer mais polêmica, porque, volto a repetir, como eu já disse, decisões aí estão sendo banalizadas no dia a dia. Bom, então voltando para a questão do Renan, o julgamento, então, declarou, né, que ele estaria inapto para assumir a presidência se houver necessidade e que o afastamento dele seria desnecessário, uma vez que quem teria competência para alterar essa presidência seria o próprio Senado, nos termos do seu regimento interno. E aí jogou a bomba para lá, né, para ver o que eles vão fazer. Mas, a priori,
eu não vejo assim a possibilidade e a necessidade realmente de retirar ele da presidência. Até porque, eu já entrando um pouco no caso, porque realmente ele é um réu em um processo e não é condenado em um processo. Então, o pedido de afastamento dele, a priori, seria desnecessário, uma vez que ele está sendo acusado, né? E então ele tem todo o seu contraditório a ser executado aí no decorrer do processo, né? Vai poder talvez até mesmo ser absolvido, e aí eu não quero entrar em detalhes se ele é culpado ou não, se tem ou não coerência ou não, até porque eu nem li a peça acusatória dele. Porém, a medida, eu achei uma medida razoável, né, de fazer essa sucessão per salto. Ou seja, se houver necessidade, não vai influenciar agora em momento nenhum a questão dele estar respondendo pelo crime ou não, até porque ele mesmo já está impedido de assumir o cargo da presidência, ainda que seja, né, por questões temporárias. Mas aí, vamos depois gravar outro vídeo e aí nós vamos discutir realmente as questões da decisão, se realmente foi viável ou não, se foi necessário ou não. Porque nesse vídeo é só mesmo para nós entendermos como foi feito o processo, né? Porque as pessoas acabam não entendendo que o motivo do afastamento, né? Então, o motivo foi esse, é que em caso de vacância do presidente, ele estaria na linha sucessória para assumir a presidência. E não pode assumir a presidência quem está respondendo por crime comum. Então, nesse caso, o STF, o procurador, pediu a substituição, pediu, né, a substituição não, pediu o afastamento do Renan do cargo da presidência, uma vez que ele estaria possivelmente impedido de exercer o cargo da presidência se houvesse necessidade, né? E é isso daí, ok? Não deixe de curtir o vídeo e se inscreva no meu canal. Obrigado, gente.